Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, na carta que nós lemos aos Filipenses, capítulo 3. Ô Sara, deixa esses dois ventiladores no máximo no meio para mim, porque senão o ruído vai para a transmissão. Carta aos Filipenses, capítulo 3. Está com medo de tomar choque, Sara? Carta aos Filipenses, capítulo 3, é o texto que nós lemos no início do culto. Nós não vamos usar o texto todo, mas vamos usar apenas a parte final deste capítulo, né? Nós lemos um texto maior para os irmãos terem o contexto do que aconteceu. É bom lembrar que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E Paulo passou 2 anos nesta prisão. E foi neste momento, quando Paulo recebe notícias da igreja de Filipos. A igreja de Filipos foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. E Paulo então nutria por essa igreja, por aqueles irmãos, um carinho, um respeito, porque aqueles irmãos socorreram Paulo financeiramente no momento de dificuldades. E Paulo então escreve essa carta, que é conhecida a carta da alegria. Então a primeira lição que a gente aprende aqui é que mesmo estando preso, Paulo morreu, segundo os registros históricos, com aproximadamente 62 anos. Então é provável que ele estivesse maduro nesse tempo em que ele esteve preso, e limitado de fazer aquilo que ele mais amava, que era pregar o evangelho, que era fundar igrejas, que era levar a mensagem de salvação às várias regiões em que ele esteve. Ele então escreve essa carta aos filipenses para consolá-los, porque ele teve notícias enquanto estava preso, que aquela igreja estava passando por grande perseguição. Paulo também estava sendo perseguido, a prisão era uma perseguição a ele. Então ele reúne forças, mesmo estando preso, para mandar esta carta aos irmãos. E se você lembra do contexto da leitura inicial, ele vai falar que não é a primeira vez que ele está falando com aqueles irmãos. Talvez durante a sua estada em pessoa, quando ele fundou a igreja, ele tivesse orientado os irmãos sobre os falsos mestres, que aqui ele usa uma palavra dura: cuidado com os cães. Quem são os cães? Eu preguei aqui a semana passada do ladrão, do salteador, daqueles que não têm compromisso com a ovelha, mas o Senhor é o pastor. E aqui Paulo adverte a igreja, fala: não é a primeira vez que eu vou falar sobre isso com vocês, e isso não me importa, isso não me preocupa, porque vai ser bom para vocês ouvir isso novamente. Então ele vai discorrer: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. A circuncisão era um símbolo da religião judaica, mas simplesmente se circuncidar, e ele mesmo fala isso aos Gálatas, não é a salvação não está na circuncisão. E ele vai discorrendo, e uma coisa que ele fala aqui é que ele abre mão de tudo, é que ele deixou para trás tudo, privilégios. Quem estava na escola bíblica dominical hoje, eu inclusive citei no contexto que a Neuza estava dando a aula aqui, o fato de Paulo ter aberto mão de qualquer título, ter aberto mão de qualquer reconhecimento humano, de qualquer estereótipo que pudesse trazer para eles pessoalmente, para a sua pessoa, qualquer mérito sobre a mensagem que ele pregava. Então você vai ver ele dizendo aqui que tudo que ele tinha ele perdeu, e ele considerava tudo aquilo que a sociedade valorizava, os diplomas, a posição social, o reconhecimento intelectual que Paulo tinha, era algo que a sociedade buscava e invejava até. E ele fala que ele trocou tudo isso, ele considerou Cristo muito mais valioso do que qualquer coisa que ele fazia antes, e ele chega a dizer que ele considerava isso um lixo. Em algumas versões, aparece a palavra esterco, que para ele aquilo era como um esterco, realmente sem valor nenhum. E depois, a partir do verso 12, ele vai falar de uma vocação. Então esse é o contexto: alguém que antes de Cristo tinha uma boa vida, tinha reputação, tinha provavelmente muito prestígio,
e que ele encontrou Cristo e troca tudo que ele tinha pela comunhão com Cristo. Agora, a partir do verso 13, é onde nós vamos meditar, ele diz assim: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenho alcançado. Ele está falando da busca, né, de viver para Cristo, para quando ele morrer, ele poder experimentar a mesma ressurreição de Cristo, porque esta é a promessa daqueles que morrem em Cristo. No último dia serão ressuscitados, transformados e receberão um novo corpo, um corpo glorioso. Então ele fala: eu não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então eu quero ficar com esses dois versos, dentro desse contexto, para nós meditarmos hoje sobre o tema prosseguindo para o alvo. Note que quando Paulo usa essas expressões aqui, avançando, prosseguindo, esquecendo-me, a atitude dele: uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficam para trás. Alguém aqui já teve a experiência de nadar na correnteza, no rio ou até no mar, enfrentar as ondas do mar? É muito difícil, porque você vai numa direção e tem impedimento. Então é disso que Paulo está falando: tudo aquilo que impedia o objetivo dele, o propósito dele, ele deixa para trás. Aí ele vai falar: eu me esqueço dessas coisas, eu avanço, eu prossigo. Ou seja, ele tinha propósito. E a vida de Paulo, ela só é significativa por causa disso, dos propósitos que ele tinha, do foco que ele tinha no que ele fazia, das metas que Paulo estabeleceu. E nós vamos encontrar, ele compartilha essas suas metas, esses objetivos de vida que ele tinha nas suas cartas, nos seus escritos, e principalmente pela perseverança. E nós estamos chegando ao final de mais um ano, né? Hoje é o dia 30 de novembro, a partir de amanhã nós já entramos no último mês do ano, e daqui a pouco nós estamos aqui. O layout da igreja hoje eu fiz um pouco diferente para fazer um teste para o culto, né? Nós vamos ter uma apresentação especial no culto de Natal, e aí a gente está testando se o layout vai ficar bom, e talvez seja assim. Então daqui a pouco nós estamos aqui no nosso culto de Natal, e depois nós já estamos no nosso culto da passagem do ano, e o ano de 2025 acabou. Então nesse período que vai se aproximando, o final do ano, a gente tem o hábito, né? É normal avaliar os objetivos que a gente estabeleceu no ano versus as metas que a gente alcançou no ano. Às vezes não é um objetivo que você colocou lá e está acompanhando, não é algo assim crucial, mas todo mundo tem objetivo. Por exemplo, de leitura. Eu, como pastor, nem posso dizer que eu cumpri uma meta de ler a Bíblia. Essa é a minha obrigação básica, né? Principalmente como pastor, todos os crentes. Mas eu cumpri a minha leitura anual essa semana, eu terminei a minha leitura, com alguma antecedência. Mas eu tenho uma meta de leitura de livros, e eu ainda não fiz essa conta. Eu preciso ver se eu consegui ler um livro por mês, portanto eu preciso ter lido 12 livros esse ano, para cumprir o meu propósito de leitura esse ano. Mas você pode ter estabelecido o propósito na área dos estudos, passar no vestibular, vencer o primeiro semestre, né, da faculdade, enfim, em outras áreas da vida, da saúde, nas finanças, a gente faz muitos planos. Não, esse ano eu quero fazer uma poupança, esse ano eu quero trocar de carro, esse ano eu quero, enfim, seja saúde, seja no ministério. Por que isso é importante? Estabelecer metas é um método natural, que nos ajuda nesse aspecto da perseverança. A gente precisa ter um alvo, a gente precisa ter propósito, a gente precisa ter objetivos, porque senão a gente acaba vivendo sem propósito. E é muito ruim quando a vida da gente não é movida por nada. Eu não estou dizendo aqui daqueles propósitos egoístas, né? Daquela pessoa que se torna como é que chama aquela pessoa que é amante do dinheiro e não abre a mão para nada? Avarento. A pessoa: não, esse ano aqui eu vou guardar X, então não faz mais nada. Não, não é isso que eu estou falando. Mas você ter planos razoáveis para todas essas áreas da sua vida e outras que talvez eu não tenha citado aqui. Então, todos têm de alguma forma objetivo. Talvez você você esteja no meio de um plano, de um propósito, cujo objetivo ainda não se concluiu. E o final do ano não significa nada. Eu conversava com a Aline hoje, ela falou que está estudando, está no primeiro semestre, e vai mais 4 anos provavelmente, 3 anos, mais 3. Então são anos à frente. Então é um alvo, é um objetivo que ela ainda está percorrendo. Então não é nada, 2025 talvez
a graça de concluir o ano, né? Porque assim, o primeiro ano da faculdade é muito difícil, não só pela questão financeira, mas deslocamento, adaptação, entender a ideia do curso. Então, são desafios. E talvez outros projetos que você tenha de vida, que não está restrito ao final do ano de 2025. Você vai conseguir, você vai atingir, mas lá na frente, você está buscando, você está trabalhando isso. Eu, por exemplo, gostaria de terminar 2025 com menos 7 quilos. Mas eu não consegui. Eu acabei ganhando 3. Aí o desafio ficou maior para o ano que vem. Mas isso não significa que eu não possa fazer. E é interessante pensar sobre isso. Alguns projetos, alguns alvos que você tem, não alcançados, às vezes a gente tem atitudes, eu vou abandonar isso aí. Eu queria emagrecer 7, engordei 3, deixa para lá. Eu não posso, porque eu tenho um compromisso com os adolescentes, que no dia do pastor de 2026, eu não vou dizer que eu vou estar trincado, mas eu vou estar com menos 10 quilos. Então, às vezes, algum objetivo que você tem e não alcançou, não vai ser uma tragédia na sua vida. Mas, muitas vezes, objetivos que nós estabelecemos e não alcançamos, e o perigo é esse, a gente prorroga, especialmente na área da saúde. Eu falei aqui a semana passada sobre a questão do câncer de próstata, né? Que os homens são preconceituosos em procurar o médico, fazer um exame e tudo mais. Então assim, a gente vai prorrogando, vai protelando, e vai, sabe, esse ano eu faço, esse ano eu vou fazer. Acabei não fazendo, deixa, eu estou bem, e você vai. Então tem projetos, tem objetivos, que uma vez que a gente não atinge, ele pode sim significar algum risco, e significar algum perigo. O resumo é, se Paulo está falando aqui, prosseguindo para o alvo, eu acho que se nós temos alvos, se nós temos objetivos na nossa vida material, nós também devemos ter objetivos na nossa vida espiritual. É muito importante. Não é diferente a vida espiritual. Nós precisamos ter metas. Na nossa caminhada cristã, as metas, os objetivos, nos ajudam a manter o foco. Nos ajuda a nos manter motivados. Do contrário, a gente se estagna. A gente para no tempo. Às vezes parar sempre é ruim. E às vezes só parar já é perigoso demais. Espiritualmente falando, ainda mais. É muito triste a gente constatar que o tempo está passando. Eu não quero constranger ninguém aqui, mas, puxa vida, está chegando dezembro de novo. Eu prometi que eu ia ler a Bíblia. Uma vez, o ano inteiro, não consegui. Nossa, está terminando o ano de 2025 e eu prometi que esse ano eu ia orar mais. E eu não consegui, sabe essa coisa? O tempo vai passando e a gente admite que nós não evoluímos. A gente vê a obra de Deus avançando, a obra de Deus se desenvolvendo, mas nós não conseguimos avançar. E a gente fica estagnado. Então, quando Paulo escreve para essa igreja, ele destaca algumas coisas. Ele destaca esse contexto, olha, vocês precisam perseverar. Além de expressar o seu carinho, o seu amor, de levar consolo para eles, existem algumas coisas que ele fala aqui. Ele fala da sua alegria, da sua gratidão por aqueles irmãos. Ele fala e enfatiza a importância de se ter uma vida centrada em Cristo e viver de acordo com o Evangelho. Lembre-se que ele fala disso no texto que nós lemos. Ele exorta aqueles irmãos a serem humildes e a servir uns aos outros. A Neila citou aqui agora, enquanto ela testemunhava. Você não deve ter vergonha de pedir ajuda se você precisa de oração. Mas em outros aspectos também. Nós somos uma família e precisamos ajudar uns aos outros. Estarmos disponíveis uns para os outros. Ele também encoraja aqueles irmãos a perseverar naquele período de perseguição que eles estavam passando, de sofrimentos que eles estavam enfrentando. E quando a gente olha para a carta dos Filipenses, ela é também para nós uma fonte de inspiração. Esse texto que Paulo escreve, não só o capítulo 3 em especial, quando ele fala dessa coisa de olhar para frente, de abandonar as coisas que atrapalham, de não ficar amarrado com as coisas que tentam nos distrair, nos tirar o ritmo. Essa carta também nos lembra que os mesmos objetivos daquela igreja, de ser grato a Deus, da importância de uma vida centrada em Cristo, de viver de acordo com o Evangelho, de servir uns aos outros,
também é o nosso objetivo. Se nós somos cristãos, nós temos que viver segundo a palavra de Deus. Olha como ele terminou lá: seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então você não pode parar, nós precisamos continuar progredindo, nós precisamos continuar andando. Paulo expressa aqui, e você pode perceber aqui, uma ambição pessoal, mas não é algo maléfico. Paulo diz, eu repito, ele abandonou tudo, ele deixou tudo, porque ele tinha uma ambição: alcançar um alvo final, um objetivo final, que ele chama de vida eterna. Era isso que Paulo queria. Paulo queria experimentar a ressurreição, ele queria experimentar a comunhão ininterrupta com Cristo, seu Salvador. E ele aqui nos exorta, como cristãos e como crentes também, a prosseguir para este alvo. Nós precisamos ter esse alvo. Se nós somos crentes e temos medo do futuro, se nós somos crentes e não fazemos nada pelo reino de Deus, se nós somos cristãos e pior ainda, temos medo da morte, alguma coisa está errada. Porque a morte é o nosso passaporte para a eternidade, é nosso livramento completo de todas as dores e sofrimentos dessa vida. E é através disso que nós seremos transformados. Então essa experiência, ou melhor, essa esperança da ressurreição, ela é algo fundamental na vida de qualquer cristão. E Paulo aqui então, ele desmistifica essa ideia de que ele é o cara. Ele não quer ser visto como cara. O que ele faz é mostrar que o modelo de perfeição absoluta é Jesus. E ele aponta então para a maturidade, para a importância daqueles que alcançaram esta maturidade e começam a olhar para Cristo, começa a olhar para o Senhor e começa a ter os seus olhos fixos em Jesus, e assim ele consegue enfrentar as dificuldades, as lutas e os impedimentos dessa vida para atingir então a vida eterna. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. E aí, irmãos, sendo sinceros, eu acho que cada um tem que fazer essa reflexão, tem que fazer essa avaliação, essa autoavaliação. Como é que nós estamos terminando este ano de 2025? Será que nós sequer fizemos algum propósito, tínhamos algum propósito? Será que os propósitos que nós fizemos, nós nos lembramos deles depois? Será que a gente deu um passinho pelo menos a mais? Será que a gente subiu um degrau a mais? E aqui tem uma coisa importante: eu não estou falando de performance, porque assim, tem gente que pensa que quando a gente fala disso é fazer mais. Ah não, eu tenho que dar mais oferta na igreja, eu tenho que ir mais no culto, eu tenho que aprender mais o instrumento, eu tenho que... Não é quantidade, mas é disposição, é atitude, essa que é a diferença. Então não se trata absolutamente do que você vai fazer, porque o ser humano, e aí por ser crente ou não, isso não muda na gente, a gente vive dois extremos. Ou a gente tem a motivação errada, eu acho que a Neuza falou disso aqui hoje de manhã também. A gente só faz e só se dispõe a fazer alguma coisa quando a gente percebe, quando a gente consegue contabilizar, materializar, visualizar algo imediato. Então, se eu vou receber uma recompensa imediata, eu estou disposto a fazer. Essa é a motivação errada. Ou então, a gente não faz. Essa é a decisão errada. Então, veja como a gente anda nos extremos. Ou eu não faço nada, ou eu só faço se isso for me trazer algum mérito, algum reconhecimento, então eu vou fazer. Isso chama-se motivação. Então quando a gente está falando hoje de prosseguir para o alvo, nós precisamos pensar no que nos motiva. O que é motivação? Motivação é ter razão para fazer alguma coisa, é ter motivos para fazer alguma coisa. E aí a pergunta é, será que nós temos razões? Será que nós temos motivos justificáveis para dizer, não, eu preciso ser mais intenso, eu preciso ser mais comprometido, eu preciso olhar para as coisas de Deus com mais compromisso? Se você acha ou está pensando, será que eu tenho ou não tenho? 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, deveria responder a esta dúvida. Ali Paulo diz assim, vocês foram comprados por alto preço. Nós sabemos, o preço da nossa redenção foi o sangue, foi a morte, foi o sacrifício do Filho de Deus. Se isso não for suficiente, o que seria? Se nós pensarmos que Jesus veio a este mundo e morreu por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, isso não for suficientemente, ou não for suficiente para motivar-nos a fazer algo para Deus, para motivar-nos a viver para Deus, então não tem nada que vá nos motivar.
Então, vamos ficar com isso. Quando Paulo fala isso, ele completa: por isso, como vocês foram comprados por um alto preço, foi um preço de sangue, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o sangue precioso do seu Filho. Glorifiquem a Deus no vosso corpo, glorifiquem a Deus nas vossas atitudes, glorifiquem a Deus no vosso testemunho. É isso que Paulo está falando e nós precisamos fazer. Como cristãos, eu quero falar um pouquinho dessa questão da motivação. Você já deve ter ouvido a expressão força de vontade. Não é novo para ninguém, né? Força de vontade. Tem que ter força de vontade. Você vai entrar lá, mas você vai ter que se esforçar. Você conseguiu passar, mas você vai ter que ter força de vontade. A definição de força de vontade, eu peguei no dicionário, diz o seguinte: essa expressão significa a capacidade de resistir impulsos e tentações para abandonar metas de médio e longo prazo, agindo com determinação e autocontrole para superar obstáculos e dificuldades. Então, força de vontade é algo importantíssimo. É algo que nos ajuda a resistir impulsos e tentações de abandonar metas. É do que nós estamos falando. Se nós temos propósitos, se nós temos objetivos, é comum que em algum momento você seja tentado a abandonar. É muito comum que em algum momento você seja tentado a deixar de lado. Não vou mais impor, não vou mais colocar tanto esforço nisso. Eu vou abandonar. E mais, é a habilidade de manter o foco em um objetivo, mesmo quando é mais fácil desistir. Percebe então que força de vontade é importantíssima? E força de vontade é uma característica básica de nós seres humanos. E mais, a força de vontade é algo treinável. Você não nasce com força de vontade. Você precisa treinar a força de vontade. Você precisa desenvolver a força de vontade. Então veja como muito está nas nossas mãos. E infelizmente, na maioria do tempo, guarde isso, na maioria do tempo, nós somos fracos em vontade. Vamos fazer um churrasco? Domingo, 8 horas da manhã? Opa, vamos lá, vontade não falta, vamos lá, onde vai ser? Vamos evangelizar no mesmo horário, na feira? Então, para mim não vai dar, sabe? Então, assim, força de vontade é isso. É quando você quer fazer algo. É quando algo realmente te motiva, te chama atenção e você vai fazer. E quando nós pesamos aquilo que nós estamos fazendo, se formos honestos, nós vamos admitir que nós estamos falhando e bastante no reino de Deus. Não podemos ignorar que para avançar em qualquer área da nossa vida, nós precisamos então ter força de vontade. Quantos de vocês já começaram um curso e não terminaram? Pode levantar a mão, isso já aconteceu comigo. Várias pessoas começaram um curso e não terminaram. No começo tudo é legal. No começo, vamos lá, sei lá que curso vai ser, você já se pensa lá, executando aquela área. Se for um curso de teologia, você já se pensa lá fazendo um sermão e pregando. Só que quando começa a dificuldade, você conversa com o Abel sobre isso. O Abel está fazendo um curso de teologia. Aí o cara, no final do curso, ele tem que fazer uma resenha de um livro. Ele tem que ler um livro do tamanho dessa Bíblia aqui e fazer uma resenha. E tem prazo para isso. Então, quando chega a dificuldade, você fala: para que eu quero saber isso? Para que eu quero ser teólogo? Eu não sou pastor, não dirijo igreja. É assim que a gente age. E não é só nesse aspecto. Quantas vezes, alguém aqui já, como eu, já experimentou pegar um violão para aprender e abandonou? O Brasil é a terra do primeiro de dó. Todo mundo toca cai, balão e parabéns para você. Mais nada. Então, é disso que eu estou falando. A gente começa, a gente tem um impulso, mas não tem vontade para dar continuidade. Quantos de nós já começamos uma dieta, falando por mim, e não consegue emagrecer? Quantas vezes a gente admite que na nossa caminhada espiritual, nossa vida de oração, de leitura bíblica, de devocional, precisa melhorar, mas nós não fazemos nada para melhorar? E ler um livro, eu já falei disso para vocês um tempo atrás. A leitura, eu não tenho o hábito de ler, mas já vou começar a ler. Quais são as primeiras ações? Vamos ver quantas páginas tem. Vixe, tem 900 páginas. Vamos ver se tem muita figura. Não tem figura.
A letra é grande ou é pequena? Nossa, a letra é minúscula. A gente começa a ler um livro assim, você já começa negando. O Doni pegou um livro hoje lá, literalmente desse tamanho. E eu fiquei pensando, né? Tem que ter coragem para pegar um livro desse para ler. Então, e aí não é só isso, a gente faz essa análise, não, mas eu vou ler. E como é que a gente faz para ler um livro? A gente olha as páginas, olha o tamanho da letra, olha as figuras, e vai ler deitado na cama, com pouca luz, quando a gente já está perto de dormir. Aí você está lendo o capítulo 4, o cara fala, lá no capítulo 2 eu citei isso. Você fala, nossa, eu acho que eu não lembro disso, mas não vai lembrar mesmo. Porque a sua vontade não estava lá. A sua leitura, a sua vontade estava morta quando você estava lendo. Então, se o cara fala assim, faz uma resenha do livro que você leu, conta a história que o que você mais gostou no livro. Às vezes não vai lembrar nem o nome do livro, nem o nome do autor do livro. Então, com esse tipo de atitude, a gente não chega a lugar nenhum. Com esse tipo de comportamento, nós não vamos produzir para o reino de Deus. Nós não estamos prosseguindo para o alvo, se é que nós temos. Então, muitas pessoas são acomodadas, essa é a verdade. E aí tem algumas que some-se a acomodação, o pessimismo. Sabe aquela pessoa? Ou vai ter um concurso para prefeitura, para alguma coisa. Ah, eu não vou passar não. Ah, não, para mim não vai dar. Ah, estudar, nossa, vai tomar muito tempo. Então, assim, além de acomodada, é pessimista. Ela não faz nada. E espera sair daquele lugar, espera uma oportunidade, espera que as coisas vão acontecer sem ter trabalho. Como eu falei, elas começam e acabam abandonando tudo. Todo mundo já deve ter ouvido falar de Albert Einstein, né? A gente ouve falar isso. Quando perguntavam para ele de onde vinha a genialidade dele, você sabe o que ele respondia? Essa frase é comum, você vai saber. 99% transpiração e 1% inspiração. Então não pense que aquilo que você sonha, que aquilo que você deseja, que aquilo que você colocou como meta, vai surgir na sua vida por inspiração. Ah, eu fui inspirado, agora eu leio 4 livros por mês. Eu fui inspirado, agora eu leio a Bíblia todo dia. Eu fui inspirado, agora eu oro toda madrugada, sem nenhum cansaço. Isso não vai acontecer. Precisa ter transpiração. Transpiração é ação, é busca, é força, é perseverança, é trabalho, é colocar as dificuldades sob o seu domínio, é vencer os obstáculos, né, que se opõem aos nossos objetivos. E é justamente isso que Paulo nos ensina aqui. Quando Paulo fala do seu propósito, ele está falando de olhar para frente. Ele está falando que ele deixou para trás todas as coisas, não é de lado, é para trás. Porque se está de lado, uma hora ou outra vai chamar a sua atenção. Uma hora ou outra você vai se distrair com aquilo, mas não deixa para trás. Isso não vai me impedir mais. Eu vou olhar para frente. Então Paulo se recusa a olhar para o passado. Ele se recusa a permitir que o seu passado atrapalhe, atravanque a sua marcha, a sua caminhada, o seu propósito atual. Isso aqui é muito importante, irmãos. A questão do tempo, a gente falou de vontade até agora, mas pense numa coisa. Aquilo que você fez, e Paulo fala isso, eu não olho para trás, porque aquilo que você fez há 1 minuto, aquilo que você fez aí antes de começar o culto, há meia hora que o culto começou, aquilo que você fez ontem, há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, vai voltar? Se você quisesse, aconteceria? Você pode? Não pode. Então isso é uma coisa que nós temos que pensar. O tempo que passou é história. Você não consegue mudar mais. E você sabe de uma estatística? 55% das pessoas, ou do tempo dessas pessoas, elas passam mentalmente presas justamente ao passado. E aí tem 2 sentimentos para isso. Ou ela é orgulhosa do que ela fez no passado. Ah, hoje eu estou com quase 90 quilos, mas quando eu casei eu pesava 55. Adianta alguma coisa? Eu era magro, hoje eu não sou mais. Ou então a pessoa que vive se atormentando. Ai, quando eu casei eu tinha 50 quilos, olha como é que eu estou hoje. Eu não estou desesperado, não, só estou encenando aqui. Então, são 2 sentimentos perigosos. Ou você olhar para o passado e se orgulhar do que você fez, só que hoje você não faz mais. Ah, quando eu me converti eu orava, eu evangelizava, eu consagrava a minha vida, e era uma bênção, mas e agora? É hoje que interessa. Então, o passado a gente não consegue mudar mais. Se há 10 anos atrás você jejuava, orava, e hoje você não faz isso, passou.
Não tem galardão para isso hoje. Agora, também não é uma boa atitude você mergulhar num sentimento de impotência, de incapacidade. Eu não consigo orar. Na época eu fazia, agora eu não faço mais. É força de vontade. Se você já fez uma vez, você pode repetir. Então, assim é o passado. E tem uma questão também voltada para o futuro. Quando a gente está falando de metas, de alvos, é coisa que a gente projeta lá na frente. E aí, essa mesma pesquisa diz que 40% das pessoas, ou 40% do tempo das pessoas, acordadas, né, não conta aqui dormindo, a mente dela passa divagando fora do momento presente. Então assim, se tem 55% que fica olhando para o passado, tem 40% que fica sonhando lá na frente. Como é que vai ser meu casamento? Como é que vai ser quando meu filho nascer? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E aí também tem duas características. Aquelas pessoas que são ansiosas com tudo que vai acontecer, e ela não tem paz, ela não dorme, ela não descansa, ela não tem segurança, porque ela é ansiosa em relação ao futuro. Eu não vou ser capaz, eu não vou conseguir, como é que vai ser? E o outro sentimento é um sentimento que atinge muito os adolescentes, é o devaneio, né? Ele fica lá viajando, que ele vai ter um hotel só para ele, que ele vai ter um zoológico só para ele, que ele vai morar numa ilha que é só dela, sabe essas coisas, vai casar com um milionário da Arábia. Então assim, aqueles devaneios que não vão ser jamais razoáveis. Então nós não podemos viver nessas esferas. Então se nós vivemos uma parte do nosso tempo pensando no passado e nós não conseguimos mudar, se nós usamos uma boa parte do nosso tempo devaneios com o futuro, e que nós também não sabemos nem se o futuro vai existir. Então quando é que nós somos alguém? Quando é que nós conseguimos produzir alguma coisa? Quem é bom de matemática, fez a conta aí, sobrou quanto? 5%. Então, tirando o passado, tirando o futuro, nós vivemos 5% a nossa realidade. E como é que nós estamos investindo nesses 5%? No hoje, no agora. Antes do culto, não volta mais. O culto é agora, é o tempo que eu estou oferecendo o meu culto a Deus. Então agora eu tenho que fazer o meu máximo. Eu tenho que dar o meu melhor, porque é o tempo que eu tenho para cultuar a Deus. Eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Eu não sei se domingo que vem eu vou estar aqui. Então, nesta noite, eu preciso pregar o meu melhor sermão. Nesta noite eu preciso tocar o meu instrumento da melhor forma. Nesta noite eu preciso apresentar o meu coração para Deus da melhor forma. E assim em tudo da nossa vida. No seu trabalho amanhã, no seu relacionamento, na sua família. É o hoje, é o agora. É aqui que eu posso produzir. E é disso que Paulo está falando. Nós devemos investir o nosso tempo naquilo que é essencial. Naquilo que mais nos leva, naquilo que mais nos ajuda no nosso objetivo. Então, como cristãos, o nosso objetivo é manter comunhão com o nosso Pai. O nosso objetivo, o nosso propósito é andar em comunhão com Deus. Então, se a gente pudesse resumir, o ideal numa frase seria: viver é dedicar toda a nossa capacidade e toda a nossa vontade no momento presente, naquilo que é essencial. Não é naquilo que é mais ou menos, mas naquilo que é, o que é essencial, aquilo que eu não posso deixar para depois. Isso tem que ser feito. E é muito difícil você priorizar. No que eu devo, com o que eu devo me preocupar agora? Como é que chama a pequenininha, Gabi? Pergunta para você, Dirce. Eu vou me preocupar agora com o casamento da Gabi? Com quem que a Gabi vai casar? É uma preocupação absurda nesse momento, que ela é uma bebê. Então, a nossa preocupação, a nossa força, todo o nosso esforço deve ser colocado no tempo presente, é agora e naquilo que é essencial. E a palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então nós precisamos buscar esta comunhão com Deus. É disso que Paulo está falando. Prosseguir para o alvo é manter o nosso foco em Deus. Manter a nossa comunhão em Deus. A gente é muito bom para justificar. A gente sempre vai achar uma justificativa, uma desculpa, mas na verdade nós precisamos entender e reconhecer aonde nós estamos invertendo as prioridades. Aonde nós estamos fazendo aquilo que deveria ser ocasional e não estamos fazendo o essencial. Quando é que nós estamos trocando aquilo que é importante para Deus, aquilo que é essencial diante de Deus, por aquilo que não é essencial? Então, estar na presença de Deus, viver para Deus é essencial para nós como cristãos. Então, esse é o objetivo
que nós devemos buscar. É por isso que nós devemos, por isso que a gente deve estar focado, é por isso que a gente deve lutar pelas nossas vidas espirituais. Muitas vezes a gente gosta de estabelecer essas metas para a vida dos outros, né? Falando português claro. A gente se preocupa com as metas alheias, com o que a fulana está fazendo, e a gente se esquece da nossa própria meta. E a nossa meta deve ser produzir para o reino de Deus. A coisa mais triste que tem é quando a obra de Deus avança e nós ficamos para trás. É quando nós olhamos a nossa volta, as pessoas crescendo, as pessoas desenvolvendo, e eu estou ficando para trás. E aí às vezes a pessoa até racionaliza, mas também ela tem sorte. Nossa, fulano nasceu com estrela, dá tudo certo para ela. E ignora o esforço, ignora a luta, ignora todo o empenho daquela pessoa. É muito mais fácil criticar do que reconhecer, olha, ele está melhor do que eu, ela está melhor do que eu, porque ele tem uma atitude diferente da minha. Olha, eu comecei com ele, eu abandonei, mas ele seguiu, agora ele terminou a faculdade, eu fiquei para trás. Então é assim que a vida funciona, e é assim também na vida espiritual. Eu quero concluir dizendo para vocês que Paulo sempre teve essa preocupação. Aos Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10, Paulo faz uma oração fervorosa por aqueles irmãos. Ele diz assim: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É isso que nós precisamos. E nós precisamos orar uns pelos outros por isso, para que nós possamos crescer, para que Deus dê discernimento daquilo que a gente está se prendendo, se amarrando, ou perdendo tempo, perdendo foco, e que não é o principal. Nós precisamos escolher o que é importante. Pedro também traz um conselho muito bom na segunda carta, no capítulo 1, nos versos 5 ao 8. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude, à virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. A lista é grande, né? Parece até difícil. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, é muita coisa. Mas se nós não começarmos pela primeira, nós jamais vamos experimentar as demais. E é isso que Pedro está falando. Isso precisa existir em nós. Caso contrário, numa outra leitura desse texto, nós seremos improdutivos, nós seremos inoperantes. Mas o Espírito de Deus quer operar em nós, Ele quer nos motivar, Ele quer nos dar esta graça. Então que Deus possa ajudar-nos, nesse final de ano, fazer realmente uma avaliação sincera, honesta, da nossa vida, das nossas metas, da nossa caminhada, e que a gente possa, durante esse mês de dezembro, refletir, orar e pedir a Deus, e fazer um plano realmente, para 2026, que possa nos levar a um outro patamar, que possa nos dar a tranquilidade, possa nos dar a segurança de que nós estamos avançando, de que nós não estamos ficando para trás, de que nós não estamos perdendo o nosso tempo. É isso que Deus espera de nós, é isso que nós precisamos, e que o Espírito Santo nos ajude nessa busca, nesta reavaliação e neste propósito. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar com vocês, antes de nós encerrarmos. Eu não estou dizendo aqui que você deva se tornar um mártir, mas eu queria deixar para você aqui uma história para você refletir. O quanto é importante a vida de um homem ou de uma mulher que marca a sua geração. E a gente só vai conseguir marcar a nossa geração se nós tivermos realmente a marca do Espírito de Deus nas nossas vidas. A marca da presença de Deus nas nossas vidas. No século XIV, o mundo conheceu um homem chamado John Wycliffe, ou Wycliffe. Ele era um dos homens mais eruditos do seu tempo. Ele defendia arduamente o direito
de que todas as pessoas tinham de ler a Bíblia. Na época dele, e eu falei um pouquinho disso aqui quando a gente falou sobre a reforma, e ele é da reforma, a Bíblia só existia editada em latim. E poucos sabiam ler o latim ou interpretar o latim. Então, ficava restrito à liderança da igreja. Então, as pessoas não tinham. Então, John Wycliffe, ele começou a lutar para que a Bíblia chegasse às mãos das pessoas. E ele então fez uma tradução da Bíblia para que todos que quisessem pudessem ler a Bíblia. E isso mudou completamente a história da humanidade. Porque até então, era o clero que dizia, a Bíblia está falando isso, você tem que fazer isso. E estava feito. Agora não, as pessoas eram tocadas, porque a palavra de Deus, ela dá vida, o próprio Jesus disse, é palavra de vida. Então quando a pessoa tem acesso à palavra, ele é transformado. E isso não acontecia por conta desse monopólio, né, da Igreja Católica Romana da época. Muito bem, esse homem então fez isso. Isso mudou, isso deixou, se eu não me engano, o nome do Papa que fez isso era Martinho V, não tenho certeza, mas eu acho que era esse. 40 anos depois de John Wycliffe ter morrido e ter sido enterrado, ele mandou desenterrar os ossos dele e mandou queimar os ossos dele, porque considerava que aquele homem não podia ser enterrado num lugar que eles consideravam santos. Tamanha foi a influência que ele exerceu. Então pense, e repito, eu não quero que você se torne um Marte, mas eu quero que você se torne alguém que marque a vida de alguém. Nós devemos ter esse objetivo, esse propósito, de marcar a vida de alguém, de conhecer alguém, falar de Cristo para alguém, aconselhar alguém, discipular alguém, de forma que a vida dessa pessoa seja marcada. Não para que você possa se gloriar depois, que ela possa dizer, não, foi através de fulano, foi atrás de Beltrano, foi ele que fez, não, mas para que realmente a impressão, que é o que a palavra de Deus diz, o bom perfume de Cristo que está em nós, possa ser transmitido para outras pessoas. Que a gente possa ter isso como propósito, como objetivos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos por este ano, Senhor, que está se encerrando. E pedimos que o Senhor nos ajude a estabelecer propósitos, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Nós não queremos ser infrutíferos, improdutivos. Pai, nós queremos sair dessa estagnação em que nós estamos vivendo. Nós queremos viver algo novo, como cantamos aqui. Nós queremos, Senhor, viver experiências sobrenaturais, experiências especiais. Queremos ser usados como instrumentos nas tuas mãos. Queremos ocupar, Senhor, o lugar que o Senhor quer para nós. Muitas vezes, Senhor, somos dominados pela preguiça, pelo medo, pela ansiedade, pela falta de vontade, pela falta de compromisso. Mas nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor coloque alguém ao nosso lado que nos ajude, que nos impulsione a mantermos este propósito, esse objetivo e a buscarmos, Senhor, algo mais e crescermos, Senhor, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, para que esta igreja se torne uma igreja muito mais operosa, muito mais recipiente da tua graça, da tua glória, que os sinais, os prodígios, as maravilhas do Senhor aconteçam no nosso meio, através das nossas vidas, que nós não sejamos meros espectadores, mas que nós possamos fazer parte do processo, que nós possamos ser aqueles que oram, aqueles que impõem as mãos, aquele que abre os lábios e prega, aquele, Senhor, que leva a mensagem, que ajuda aqueles que estão perdidos, que socorre, Senhor, aqueles que estão em angústia, aqueles que estão sendo, Senhor, sufocados pelo pecado, pelo medo do futuro, pela indecisão e por estarem distantes do Senhor. Faz isso nas nossas vidas, Senhor, nos ajuda a estabelecermos propósitos dignos de um cristão, que nós possamos, Senhor, frutificar para o teu reino, porque foi para isso que nós somos chamados, e nós contamos com a sua misericórdia e a sua ajuda, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos